Olá, aqui é o On do canal Melhorar o Mundo e eu vou apresentar a proposta do Sistema BR. A proposta do Sistema BR é inspirada na economia baseada em recursos EBR, idealizada por Jacques Fresco. E para quem ainda não sabe, Jacques Fresco foi um americano que nasceu em 1916 e faleceu em 2017. Ele era um autodidata e tinha uma visão de mundo futurista. Em 1994, ele inaugurou o seu centro de pesquisa na cidade de Venice, na Flórida. E lá ele divulgou o seu projeto de cidades futuristas, chamado Projeto Vênus. E para quem ainda não conhece, eu vou deixar o link na descrição do site dele. Lá vocês podem saber mais informações sobre a EBR que Jack idealizou. Mas aqui, durante a apresentação, eu vou fazer algumas comparações entre a proposta do sistema EBR e a visão particular de Jack Fresco sobre a EBR. E aí todos terão uma noção de como ele pensava em alguns temas. Agora, é importante que todos saibam que o que eu chamo de sistema EBR é a abreviação da nomenclatura Sistema Econômico Baseado em Recursos. E para que essa proposta funcione, é necessário a união dos recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos do planeta ou de um conjunto de países, desde que juntos eles possuam os elementos necessários para a construção e manutenção do sistema proposto. O sistema proposto pode ser resumido através das imagens que aparecem na tela, que está dividido em 4 imagens. Na primeira é a foto de um conjunto de frutas, verduras e legumes. Ela representa a abundância, a fartura de alimentos que essa proposta propõe. Mas não só fartura de alimentos, não. E também de todas as necessidades humanas, como por exemplo vestuário, acesso à habitação, assistência médica, educação, transporte, enfim. A EBR propõe fartura e abundância de acesso gratuito para toda a humanidade, e é isso que é a representação da primeira imagem. Já a segunda imagem, a de um cientista realizando um experimento, ela representa a ciência, que é um dos principais pilares bases dessa proposta. E a próxima foto mostra a natureza. Aqui é a ecologia, o pilar da sustentabilidade, um dos princípios essenciais da EBR. E por fim, a quarta imagem dos braços mecânicos representa a tecnologia, que é a proposta de automação de toda a produção, que também é um dos princípios dessa proposta do Sistema Econômico Baseado em Recursos e da EBR, Economia Baseada em Recursos. Então, se você conseguir gravar essas 4 imagens, você já vai conseguir entender a proposta da EBR e os seus 4 pilares. Portanto, podemos definir a EBR como uma proposta que propõe fartura de acesso a bens e serviços de forma gratuita para toda a humanidade, e ela é baseada na ciência, na ecologia e na tecnologia. Simples assim. Vamos lá. A proposta do sistema EBR é composta por 6 elementos: democracia direta com base científica, cidades ecológicas, tecnológicas e autossuficientes, trabalho automatizado e voluntário, acesso gratuito a bens e serviços, produção e distribuição com bases ambientais, compartilhamento internacional dos recursos. E na sequência eu vou explicar cada uma delas. Vamos lá. A primeira é a democracia direta com base científica. E a imagem mostra uma urna eletrônica de votação e embaixo na base a imagem de um cientista realizando uma experiência. E o que eu quero dizer com isso é que a ideia é que o povo tome as decisões de forma democrática através de votações, porém as bases dessas decisões sejam amparadas na ciência, ou seja, uma decisão popular, porém embasada na ciência, em estudo, em evidências, pois a ciência é a melhor forma de interpretar o mundo material. E o objetivo deste sistema político é garantir liberdade à população e eficiência técnica na gestão pública. Por exemplo, as pessoas comuns da população não vão mais votar em políticos e governantes. Elas serão livres para propor ideias e projetos para o melhor convívio social, e aquelas que tiverem iniciativa vão propor as ideias e projetos, e eles devem passar por um filtro de avaliação técnica e científica. E se passarem, e foi algo que a ciência comprova que funciona e que fará bem para a sociedade, o projeto será colocado em prática de forma direta. Do contrário, será arquivado. Caso seja algum projeto aprovado pela equipe técnica, mas que seja algo que for interferir na vida da população, além da avaliação especializada, o projeto será levado à votação popular, para que o povo decida se quer ou não aquela proposta. Em resumo, as questões técnicas que não interferem na vida da população serão colocadas em prática de forma direta,
Já as questões que interferem, aí o povo decide através de uma votação popular. Portanto, reforçando, nessa democracia, as pessoas só votarão em ideias e em projetos, e não mais em políticos e governantes. Agora, para deixar claro, essa proposta é diferente do que Jacques Fresco propunha, pois ele não desenvolveu nenhum sistema político, porque para ele a administração das cidades deveria ser somente técnica. Ele acreditava que o método científico deveria ser aplicado para a solução de todos os problemas sociais, sem nenhuma eleição. Ao contrário da ideia de uma gestão 100% técnica, como eu entendo que o ser humano é um ser político que precisa participar de decisões políticas na sociedade, a proposta do sistema EBR propõe uma democracia direta com base na ciência. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso na sequência. Nesta imagem, onde vemos o desenho de uma balança e de um lado está escrito base na justiça, isso significa que as decisões devem se basear em leis e em normas. E do outro lado, onde está escrito base na população, quer dizer que as decisões precisam ser baseadas e levadas em conta nas decisões da população. E por fim, embaixo, na base da balança, diz que as decisões devem ter base na ciência. E essas três decisões são baseadas nos três poderes inspirados na teoria de Montesquieu, que, na nossa organização do sistema político atual de democracia representativa, que é dividida entre os poderes executivos, legislativo e judiciário, no caso dessa nova proposta, os poderes são divididos entre o poder judiciário, poder populacional e poder científico. A ideia é que nenhum poder se sobreponha sobre o outro de forma autoritária. Por exemplo, um grupo de técnicos e cientistas não pode tomar decisões sem base legal na justiça e impor algo sobre a população sem que ela esteja de acordo. Da mesma forma, um grupo de juristas não pode tomar decisões arbitrárias sem que exista nenhuma base legitimada pela população. E da mesma forma, a população não pode criar uma ditadura da maioria, oprimindo uma minoria, pois a justiça deve garantir o poder à minoria. Ou seja, o objetivo dessa divisão de poderes e de representação da balança é gerar um equilíbrio e harmonia entre essas três forças. Por exemplo, caso os técnicos e cientistas e engenheiros aprovem um projeto de uma obra que vai mudar a vida da rotina de uma população de um bairro, a população desse bairro precisa ser consultada se quer ou não a execução daquela obra, daquele projeto, e a justiça vai garantir a soberania popular, que terá o direito garantido para realizar uma votação democrática e segura, pois deve utilizar meios eletrônicos e mecanismos de segurança para verificar se de fato a maioria da população daquela localidade quer ou não a realização daquele projeto. Ao contrário, caso seja um projeto que cientificamente foi comprovado que funciona e que é para o bem geral de toda a população, pois é uma questão de saúde pública que envolve vida e morte, como por exemplo um vírus mortal que precisa de umas medidas de lockdown, a justiça deve garantir que os especialistas adotem as medidas sanitárias necessárias para o bem comum. E assim por diante, um poder é amparado no outro, e um fiscaliza o outro, e todos se completam, e nenhuma decisão política deve ser tomada sem base na justiça, sem base na população, sem base na ciência e sem base na vontade da população. Sempre, todas as decisões devem ser tomadas e amparadas com base na justiça, com base na ciência e com base na vontade da população, sempre seguindo princípios ambientais, humanos e tecnológicos, que são os princípios fundamentais da EBR. Seguindo em frente são as cidades ecológicas, tecnológicas e autossuficientes. As cidades devem ser ecológicas para proporcionar saúde e qualidade de vida para todos os moradores e preservar a natureza da melhor forma possível. A ideia é que todas as cidades sigam princípios ambientais, como por exemplo, as cidades devem ter áreas verdes, praças, parques, lagos, proporcionando uma interação maior entre o ser humano e a natureza e os animais. Deve possuir meios de transportes não poluentes e eficientes, ter fontes de energias limpas e renováveis e fábricas de reciclagem e transformação de materiais, entre outros requisitos ecológicos. As cidades devem ser tecnológicas, pois a tecnologia ajuda a facilitar a vida dos moradores e precisa estar presente em todas as áreas, desde prédios e residências, todos equipados com móveis e aparelhos eletrônicos, cuja maior parte deve ser integrada aos ambientes, sendo duráveis, modulares e de fácil substituição de peças, para a economia de recursos, pois ao invés de jogar um aparelho todo fora quando ele quebrar,
se joga apenas a peça danificada e substitui por uma nova. As ruas e avenidas com semáforos inteligentes, drones para realizar entregas e, de modo geral, a automação e inteligência artificial auxiliando os moradores no dia a dia em todos os setores. A cidade ela deve ser autossuficiente, isso significa que precisam ser capazes de se sustentar sozinhas em quase tudo que for essencial para os moradores, como por exemplo na produção de alimentos, vestuários e todos os produtos de necessidades básicas, pois isso economiza recursos e é mais econômico produzir localmente do que depender de produções em locais distantes, já que isso gera muitos gastos com transportes e desperdícios de recursos no trajeto, quando são grandes distâncias. Então, tudo que for possível deve ser produzido localmente. Somente aquilo que não for possível será produzido em outras localidades. Mas a ideia é que as cidades sejam mais independentes possíveis e também cada uma possa ajudar compartilhando os recursos, tudo aquilo que cada uma precisa. Aqui também tem mais uma diferença da EBR do Jack Fresco, pois a proposta dele é a construção de novas cidades do zero. A mais famosa de suas cidades e projetos é essa com design circular. Ao contrário do que Jack Fresco idealizava, pois para ele o ideal era demolir tudo e reconstruir tudo do zero de novo, para criar uma cidade muito mais eficiente que as atuais, e apesar da intenção dele ser boa, eu discordo, pois o custo ambiental em recursos naturais e materiais seria muito grande, mesmo reaproveitando os materiais da demolição. Seria necessário realizar mais extração de recursos minerais, mais gasto com águas e materiais de construção e energia de máquinas para reconstruir tudo de novo, todas as cidades no mundo. Por isso, por uma questão de economia, a ideia aqui dessa proposta é adaptar as cidades que já existem, respeitando o relevo e as características naturais de cada uma. E as reformas, elas todas devem ser baseadas nos princípios da EBR, que são princípios humanos, ambientais e tecnológicos. Seguindo em frente, a próxima proposta é do sistema de trabalho automatizado e voluntário. O objetivo desse sistema é que as pessoas trabalhem voluntariamente por satisfação pessoal e possam ter mais tempo livre para aproveitarem a vida. E o principal motivo do porquê existirão pessoas voluntárias eu mostro agora nesse gráfico ilustrativo, onde de um lado tem uma grande barra verde representando as máquinas com um nível alto. Isso significa que as máquinas devem realizar a maior parte dos trabalhos, que são as atividades que exigem movimentos repetitivos, muito esforço físico ou mental, com programas automatizados e ou inteligência artificial. E a barra ao lado, bem menor, na cor rosa, representa o trabalho humano, que são aqueles trabalhos que as máquinas não podem fazer ou não queremos que elas façam. E como essa proposta não exige que toda a sociedade trabalhe voluntariamente, apenas uma minoria, isso significa que é perfeitamente possível que existam voluntários que devem trabalhar em vários trabalhos por diversos motivos. Os principais são os seguintes: baixa carga horária de trabalho, pois como a maior parte será realizado por máquinas, muitas pessoas ficarão disponíveis para se voluntariar em poucas vagas, que poderão ser divididas em pequenos turnos de trabalho. Outro motivo é a satisfação pessoal em trabalhar naquilo que gosta. Outro motivo são nos interesses, nos benefícios do sistema, que vai beneficiar toda a sociedade e família do voluntário, como por exemplo, todos terão acesso gratuito a bens e serviços e poderão viver em um ambiente ecológico, saudável e seguro, pois devido ao fim do dinheiro, todos os crimes relacionados a eles deixarão de existir, como assaltos e crimes em geral. Outro motivo importante será o fator educação, pois a educação será reformulada para estimular o talento e as aptidões de cada ser humano. E todos poderão exercer alguma atividade naquilo que mais gostam e sentem prazer de fazer, e poderão realizar diversas especializações e cursos. Ou seja, existem muitos motivos para que as pessoas trabalhem de forma voluntária. Como também as pessoas que já trabalham no sistema atual, que já são voluntárias atualmente, que trabalham em áreas da educação, na saúde, na alimentação, na assistência social, enfim. Essas pessoas vão continuar trabalhando no novo sistema. E por fim, o principal motivo é que o trabalho é uma característica natural do ser humano, que sempre trabalhou em sua história e irá continuar trabalhando no novo sistema, pois não existe razões biológicas para perdermos essa característica, esse atributo que garante a nossa sobrevivência. Conclusão: há vários motivos para que as pessoas trabalhem voluntariamente, como também simplesmente a necessidade de fazer algo para se sentir importante, útil e produtivo. Mas esse sistema é para todo mundo. Até quem não quiser trabalhar
não trabalha, porque o sistema não precisa que todo mundo trabalhe. E é muito melhor que quem não quiser trabalhar não trabalhe e fique sem trabalhar para não atrapalhar e não fazer um serviço mal feito. Então, quem quiser trabalhar, trabalha e realmente vai trabalhar por satisfação e prazer em realizar atividades de que gosta e sente prazer. Como trabalhar, por exemplo, em atividades que profissões como atletas, escritores, atores, músicos, cantores, desenhistas, artistas, apresentadores, jornalistas e etc. E quem quiser trabalhar em funções técnicas ligadas diretamente ao funcionamento do sistema BR, vai trabalhar, por exemplo, como programadores, técnicos de TI, robótica, gestores ambientais, cientistas, engenheiros, entre outras especialidades. Enfim, quem sente prazer e gosta de realizar alguma atividade vai trabalhar livre de custo financeiro para se especializar e estudar, vai estudar e trabalhar na área que quiser, pois todos terão acesso de qualidade à educação que será livre e não mais restrita a quem tem poder econômico financeiro como hoje. E por falar em liberdade, vamos seguir em frente com a próxima proposta, que é exatamente o acesso gratuito a bens e serviços. Na imagem, todos podem ver 4 pequenos quadros. O primeiro mostra um quadro de frutas e alimentos, e no de baixo, com roupas e cabides, ele representa os bens. E nos 2 próximos quadros, onde tem a imagem de um hospital e um trem em alta velocidade, eles representam os serviços, no caso, o serviço de assistência médica e transporte. E eles também poderiam ser outros tipos de imagens, representando educação, cultura e lazer, enfim. Assim como os bens poderiam ser outros tipos de bens eletrônicos, como celulares, notebooks, enfim. A proposta é que a sociedade tenha acesso livre e gratuito a todos os bens materiais e serviços necessários que atendam às suas necessidades. E na sequência eu separo bens de uso compartilhado e bens de uso pessoal. O que eu chamo de bens de uso compartilhado são aqueles que podemos utilizar por um tempo e depois deixamos disponível para outra pessoa utilizar. Isso pode ser feito, por exemplo, com vários produtos. O objetivo disso é economizar recursos na produção de unidades. Isso pode ser feito como, por exemplo, com carros de passeio, motos, bicicletas, patinetes, jet skis, barcos, lanchas, iates, helicópteros, jatos, enfim. Todos os meios de transportes devem ser não poluentes. Também é possível partilhar ferramentas, equipamentos esportivos de lazer, acessórios e artigos em geral que utilizamos de vez em quando. E podemos partilhar até moradias ou apartamentos, que serão úteis como hotéis, podendo ser utilizados para viagens pontuais ou longas temporadas. Mas é claro, é importante destacar que essas habitações devem ficar disponíveis de forma estratégica nas cidades, sem contar as residências fixas de uso exclusivo e particular das pessoas, que não vão compartilhar com ninguém apenas para uso pessoal. E os bens que utilizamos de uso pessoal são aqueles que utilizamos de forma individual, como roupas, produtos de higiene, limpeza, tudo que for de uso pessoal ou de uma família. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, de como será essa produção e distribuição gratuita daqui a pouco. Agora, nesta imagem, onde aparece a mão de uma mulher digitando na tela de um smartphone, isso significa que nesse sistema a gente deixa de utilizar dinheiro ou moedas de troca para ter acesso às coisas que precisamos e passamos a utilizar somente um aparelho digital que seja capaz de enviar e receber informações, para que assim como no exemplo da tela, onde mostra uma seta apontada para uma fábrica, para que essas fábricas e indústrias saibam exatamente quais são as demandas e pedidos de necessidade das pessoas, que farão o envio das informações do que elas precisam para as fábricas e indústrias, para que elas produzam exatamente o que foi solicitado. No caso do exemplo da imagem, ela representa que as informações digitadas pela mulher foram para a fábrica para que ela produza roupas que ela precisa. E essa outra imagem, onde as informações digitadas vão para um hospital, é para que os médicos saibam exatamente quais são as demandas das pessoas e para que assim eles possam se organizar e atender da melhor forma possível as pessoas. Portanto, sem o dinheiro como intermediário nessa relação, onde apenas as informações digitais são encaminhadas, é possível organizar os serviços e também organizar a produção dos produtos que serão produzidos e distribuídos na sociedade de forma gratuita. E assim, com essa informação, podemos seguir em frente para explicar de que maneira tudo será produzido e distribuído gratuitamente nessa proposta. Modo de produção e distribuição com bases ambientais. O objetivo é garantir gratuidade e fartura de acesso a bens e serviços de forma gratuita para todos, mas de maneira equilibrada com o meio ambiente. Por isso, a base do sistema é ambiental.
A produção, como já foi apresentado, será em sua maioria com parte automatizada, por isso a imagem do quadro com braços mecânicos representando a produção, e a base ambiental é representada na placa de energia solar e imagem de uma fazenda vertical. E para quem ainda não sabe, uma fazenda vertical, em resumo, são prédios que produzem frutas, verduras e legumes em um ambiente saudável e controlado. E a base ambiental da proposta vai além dessas imagens de exemplo. Ela significa que todo produto ou bem, desde sua concepção, deve ser idealizado e pensado e planejado, levando em consideração as questões ecológicas, extraindo e escolhendo materiais com cuidados com o meio ambiente e produzindo com planejamento pensando em como será o fim da vida útil daquele bem, daquele material, que deve ser reutilizado em alguma fábrica de reciclagem, ou se não for possível reciclar, reaproveitar o recurso para outro tipo de utilidade ou finalidade, ou seja, tudo deve ser reaproveitado e nada desperdiçado. Em resumo, tudo isso significa uma produção e distribuição com base ambiental. E na sequência vamos falar mais sobre a distribuição com bases ambientais. Na imagem, onde mostra uma calculadora verde e de um lado uma foto de extração de minerais, isso significa que a proposta pretende contabilizar as despesas ambientais, os custos e impactos ambientais para produzir e distribuir, e ao lado, onde tem um gráfico ilustrativo que representa um limite de abundância na oferta de gratuidade. Isso significa que, apesar dos produtos de uso pessoal serem produzidos e distribuídos de graça, deve existir um limite máximo de abundância na gratuidade, e eu explico isso já com mais detalhes na sequência. Agora, para deixar claro, esta é uma diferença da EBR do Jacques Fresco, que não propunha nenhum tipo de limite na gratuidade. Ele apenas dizia que os recursos deveriam ser inventariados e contabilizados, mas nesta proposta do sistema EBR, além disso, também haverá um limite com base ambiental e eu vou explicar isso na sequência. No quadro da imagem, onde mostra uma calculadora e a expressão unidade de conta barra medida, o que é a unidade de conta? Para quem ainda não sabe, a unidade de conta é uma das funções da moeda que tem três funções básicas. Meio de troca, que significa que podemos utilizar como pagamento de tudo aquilo que precisamos. Reserva de valor, que podemos guardar para utilizar e comprar algo no futuro. E unidade de conta, que é uma medida padrão para expressar os preços dos bens e serviços. Esta questão da unidade de conta é a única característica da moeda que deve existir na proposta do sistema EBR. Só que em uma BR não vão existir preços, pois as coisas não serão produzidas para vender, e sim somente para atender às necessidades humanas. Mas deve existir uma representação numérica do valor contábil que represente as despesas ambientais para produzir as coisas. Pois se o dinheiro acabar e não existir nada que represente os custos de produção, a gente não irá conseguir produzir e distribuir as coisas de forma racional. É por isso que a gente precisa atribuir valor às coisas. E uma das formas da gente atribuir valor às coisas é utilizando a matemática. E eu vou dar um exemplo de como atribuir valor às despesas ambientais com esta forma matemática que está aparecendo na tela. E para quem olha assim pela primeira vez, logo de cara, parece meio complicado, mas não é. É bem simples. Nesta forma, eu estou utilizando apenas duas variáveis. De um lado, nós seres humanos, e do outro, o meio ambiente. Do lado esquerdo está escrito medida de solicitações. Isso significa a quantidade média de solicitações humanas por determinado bem. No exemplo, é um produto Y. E aí eu estou utilizando o sinal de vezes, pois eu estou propondo multiplicar a média de solicitações pelo grau de impacto ambiental. Então, a fórmula que aparece na tela é a média de solicitações vezes o grau de impacto ambiental. E este grau de impacto ambiental é o quanto a natureza é impactada para produzir e distribuir a média de solicitações do produto Y, no exemplo. Esse grau de impacto ambiental pode ser medido por especialistas em meio ambiente e cientistas e especialistas nas matérias-primas dos produtos que vão avaliar as características materiais, os recursos necessários para produzir o produto Y e vão chegar a um número. No caso do exemplo, é 20%. Então, a média de solicitações mensal do produto Y é 215, no exemplo. Portanto, com a fórmula 215 vezes 20%, o resultado é 43. No caso, se estivéssemos utilizando o dinheiro como unidade de conta, o valor seria R$ 43, pois o real é a unidade de conta do Brasil. Mas no exemplo eu coloquei a sigla UT, que significa Unidade da Terra. Este é apenas um nome que utilizei para exemplo, poderia ser qualquer outro. Enfim, este é apenas um exemplo. Caso algum matemático ou técnico em contabilidade desenvolva outra fórmula melhor e mais precisa, tudo bem, não há problemas. Não precisa ser da forma como o meu exemplo.
A ideia principal aqui é somente apresentar um exemplo de como, com o fim do dinheiro, a gente pode continuar atribuindo valor às coisas através de expressões matemáticas para orientar a produção e distribuição de forma racional. Por isso, é fundamental existir uma unidade de conta ou medida. E eu sei que tem apoiador da EBR que não gosta da expressão unidade de conta, pois lembra o dinheiro. E para vocês, não tem problema. Podem chamar de unidade de medida ou escolher outro nome. Enfim, cada um escolhe o nome que quiser e achar melhor. Pois isso não é importante, pois o que importa é a necessidade desse tipo de cálculo em um EBR. É preciso representar através de números quais são os dispêndios, gastos, despesas, custos, danos ecológicos para produzir e distribuir todos os bens e materiais, pois com essas informações, assim será possível compararmos os custos do projeto de uma obra A em relação a um plano B e, diante do resultado, escolher um projeto mais econômico. Deixar claro para toda a sociedade que um valor muito alto de dispêndios ambientais para ter acesso a determinadas matérias-primas ou bens pode ocorrer devido a alguns motivos, como, por exemplo, a necessidade de mais trabalho para produzir algo, a exigência de maior dificuldade para encontrar e extrair um certo recurso da natureza, ou porque uns demoram mais tempo para se regenerar do que outros, e por tudo isso, esses elementos devem ser mais valorizados. Outro exemplo é que todos que observarem os produtos que possuírem valor de pequenas despesas saberão que eles causam menos danos ao meio ambiente ou existem em maior abundância, além de outras utilidades, como a importância de expressar os limites econômicos. Por tudo isso, é fundamental existir uma unidade de conta ou medida. Agora, aqui, que já estamos indo para a próxima imagem, ela mostra a imagem de um gráfico, e este gráfico é apenas ilustrativo para representar os limites de abundância na oferta de gratuidade. Primeiro, é importante entender que a proposta de uma EBR existirá abundância e fartura, e o motivo disso é porque a ideia é unir todos os recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos do planeta, ou no caso de um sistema EBR, também é possível apenas com um grupo de países, caso eles possuam os recursos necessários. Enfim, com a união dos recursos de um bloco de países ou de um mundo todo, somados com a automação da produção, isso vai gerar eficiência na produção e irá gerar aumento na capacidade produtiva e fartura na possibilidade de fabricação e distribuição de alimentos, vestuários, produtos de higiene e limpeza, equipamentos eletrônicos, entre outros itens de uso e consumo pessoal, os quais poderão ser distribuídos de forma gratuita em grandes quantidades. Porém, como a natureza possui recursos finitos, não podemos produzir para distribuir tudo de graça ilimitadamente, sem nenhum critério. Por esse motivo, o sistema BR, apesar de abundante, possui limites. E a fórmula matemática para estabelecer limites que esta proposta propõe é esta que aparece na tela, que também é simples e fácil de entender. O objetivo dela é partilhar, repartir, dividir os recursos da forma mais justa e igualitária possível, sem deixar que não falte nada para ninguém e, ao mesmo tempo, a gente não esgote os recursos da natureza, causando desequilíbrio ao meio ambiente. Por exemplo, na fórmula temos QLP, que significa quantidade limite de produção. Isso significa a quantidade limite de produção sustentável daquilo que é possível produzir em um determinado ciclo de tempo, em grande volume de quantidade e com qualidade de recursos disponíveis em matérias-primas, tecnologia, máquinas, fábricas, etc., que deve ser dividido pela quantidade média de solicitações na fórmula QMS. QMS significa quantidade média de solicitações por bens ou materiais que são solicitados durante um determinado período. No caso do exemplo, é um produto Y, e o resultado é igual ao limite de abundância na oferta de gratuidade. Portanto, utilizando essa fórmula, no caso do exemplo, QLP é 4.000 unidades do produto Y, que é possível produzir em um mês, dividido por QMS, que é 100, a quantidade média de solicitações mês, e o resultado é 40 de limite de abundância na oferta de gratuidade desse produto Y. E eu chamo de oferta. Por que eu chamo de oferta? Porque oferta é o resultado que representa o que é possível dessa fábrica produzir durante o período de um mês para cada cidadão que solicitou o produto Y. E é importante deixar claro que isso não significa que a fábrica vai produzir 40 unidades para cada pessoa. Isso quer dizer, na verdade, é o que ela pode produzir até esse limite máximo para cada solicitante. Ou seja, em um sistema EBR, as fábricas e indústrias vão se planejar para estabelecer um limite na oferta de gratuidade máxima. Porém, vão produzir
somente de fato aquilo que realmente as pessoas solicitarem. Claro, com estoques reservas quando for pertinente. Tudo isso é porque nós, seres humanos, temos necessidades diferentes. Então, dentro de um limite máximo de abundância de 40 unidades por mês, algumas pessoas vão retirar somente 4 unidades, outras 10, algumas 20 e assim por diante, até 40, que é a limitação máxima que essa fábrica pode oferecer de gratuidade para cada cidadão por mês que solicitar esse produto. Aí é natural alguém perguntar, mas se alguém quiser mais de 40? Aí é só aguardar o próximo mês para levar mais 40. Da mesma forma que o sistema atual, se uma pessoa recebe um salário e gasta ele todo mês, ela tem que esperar o próximo mês para receber mais salário para gastar novamente. Enfim, o importante do exemplo é entender que esse limite de abundância não é um limite de restrição de miséria, de escassez, ao contrário, é um limite de teto de fartura, de abundância. Imagine que esse limite de 40 seja em uma fábrica de pasta de dentes. Quem utiliza 40 tubos de pasta de dentes todo mês? Ou se é um produto de camisetas. Imagine quem compra 40 camisetas todo mês. Ou se fosse 40 sacos de 5 quilos de arroz. Quem consome 40 sacos de arroz todo mês? Só se for uma família muito grande. Mas enfim, este é um limite de fartura, como eu disse. E isso é possível pois, como já mencionei, a proposta do sistema BR, ela representa a união dos recursos naturais, materiais, tecnológicos e científicos de todo o planeta ou de um bloco de países, desde que junto eles possuam capacidade para construir e manter uma infraestrutura BR como esta que está sendo proposta. E da mesma maneira que a fórmula anterior, este é apenas um exemplo, pois se os especialistas e técnicos atribuírem outras fórmulas matemáticas para estabelecer limites, o importante é que exista um limite de fartura para não esgotarmos os recursos excedendo os limites ambientais e organizarmos a produção de uma maneira que não falte nada para ninguém e todos tenham a mesma oportunidade de acessar bens que atendam às suas necessidades individuais. Observação: é importante deixar claro que já temos os recursos para garantir fartura para todos dentro do sistema atual vigente. Porém, o objetivo não é esse. O objetivo é vender mercadorias e não atender às necessidades humanas. E toda essa contabilidade de cálculos para atribuir valores e limites deve ser realizada de forma automática, por programas de compradores e até inteligência artificial, tudo conforme as pessoas foram solicitando, realizando as suas solicitações, alimentando os sistemas de informações e ele automaticamente deve realizar os cálculos e apresentar os resultados, como, por exemplo, neste gráfico que aparece na tela, é só um exemplo ilustrativo de como os valores e limites podem variar de acordo com os recursos disponíveis. No gráfico mostra, no primeiro exemplo, apresenta o valor das despesas ambientais para produzir o produto Y como sendo 43 UTs, e a barra em azul representa o limite de abundância na oferta de gratuidade, que é de 40 unidades mês neste exemplo. Mas caso exista aumento em 10% de solicitações, mas não se eleve os recursos, o valor das despesas ambientais sobem para 47 UTs e diminui a oferta de gratuidade para 36 unidades por mês. Porém, se existir um acréscimo de 20% em recursos com a descoberta de novas fontes de matérias-primas ou aumento na capacidade tecnológica para produzir, o valor das despesas cai 37,8 UT e aumenta a oferta de limite de abundância de gratuidade para 43 unidades mês. Desse modo, fica claro que esta unidade de conta é variável, assim como as outras que existem, e não necessita de nenhum grupo de pessoas em uma sala, como planejadores econômicos de um governo determinando seus valores. Ela é orgânica e muda conforme o movimento natural dos seguintes fatores: solicitações de necessidades humanas por bens e serviços, união dos recursos disponíveis, como matérias-primas, tecnologia, máquinas, fábricas e etc., análise dos limites e impactos ambientais, que é o cuidado para não esgotarmos os recursos da natureza. E como eu disse, todos esses cálculos devem ser realizados de forma automática, por programas de computadores ou inteligência artificial, já que o objetivo da proposta é automatizar toda a produção e distribuição dos bens, que devem ser seguidos de bases ambientais. Só que além dos limites programados pelo sistema, haverá um limite espontâneo que não dependerá de nenhuma programação. E agora, os limites econômicos espontâneos que devem existir nessa proposta EBR são os seguintes: razão, estabilidade do sistema e o fim do consumo por estímulo artificial. E eu vou explicar cada um deles. Então vamos lá, começando pela razão. O que eu chamo de limites da razão é baseado no bom senso, na racionalidade humana. Por exemplo, por que as pessoas
hoje que são ricas e milionárias não compram todos os produtos de uma loja, já que elas têm muito dinheiro de sobra e podem comprar tudo o que elas quiserem. E elas não fazem isso, não levam tudo por bom senso, porque não faz sentido pegar mais alimentos do que podem consumir, senão elas vão estragar na casa delas. Não faz sentido levar mais eletrônicos ou objetos pessoais do que elas podem guardar ou utilizar, senão irão só acumular um monte de coisas, ocupando espaço na casa delas e causando incômodo, sem necessidade. Por isso elas não compram e não consomem mais do que elas precisam. Da mesma forma, em uma EBR, as pessoas naturalmente vão se limitar a pegar somente aquilo que necessitam, e isso naturalmente irá garantir que elas consumam dentro dos limites de abundância que eu acabei de citar nos exemplos anteriores. Outro exemplo que é a estabilidade do sistema, pois diferente do sistema atual, que está sujeito a diversas crises econômicas, por quedas nas bolsas de valores ou monopólios que podem influenciar no aumento de preço das coisas, causando instabilidades, crises. Ao contrário, em um EBR, em um sistema como esse, não existirá esse tipo de crise ou riscos, e isso naturalmente dará tranquilidade das pessoas consumirem de forma mais tranquila e se limitarem a levar para casa somente aquilo que elas precisam, pela confiança na estabilidade do sistema. E por fim, o que eu chamo de o fim do estímulo do consumo artificial, isso significa dizer que como não existirá vendas, não existirá a necessidade de tantos anúncios publicitários e propagandas, pois eles ajudam a gerar aumento da consumação, resultando em mais extração de matérias-primas e maior impacto ambiental no sistema atual, ao contrário do sistema EBR, onde as pessoas vão consumir não por um consumismo estimulado por publicidades e propagandas, mas sim porque naturalmente elas precisam, gerando um limite natural e espontâneo. Então, além dos limites programados pelo sistema, junto com esses limites espontâneos, isso vai gerar uma distribuição gratuita de forma racional e inteligente e equilibrada com o meio ambiente. E para resumir o modo de produção e distribuição com bases ambientais, podemos defini-lo como uma produção racional, com base em automação e cuidado com os danos ambientais, uma distribuição de bens que deve ter representações contábeis dos valores e limites econômicos na distribuição, que será gratuita, e com foco em atender às necessidades humanas. E para finalizar, entramos na sexta proposta do sistema EBR, que é o compartilhamento internacional dos recursos. Na imagem mostra o globo terrestre e os pontos de luz conectados a uma rede virtual espalhados por todas as partes do planeta. Esta é uma representação de uma infraestrutura material tecnológica e ecológica para gerenciar a produção e distribuição dos recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos, os quais devem ser compartilhados sem custo financeiro entre as nações que fizerem parte do sistema EBR. O objetivo é garantir que nenhum povo seja privado de suas necessidades por meio de uma infraestrutura colaborativa internacional capaz de produzir e distribuir os recursos gratuitamente. A diferença dessa proposta para a do Jack Fresco, esta é uma proposta que pode funcionar apenas com um grupo de países, desde que eles tenham os recursos necessários para montar essa infraestrutura. Ou seja, não precisa do planeta inteiro aceitar o sistema EBR, mas apenas um bloco de países que, através de um acordo econômico internacional, seja bem estruturado e possa manter o sistema EBR. Ao contrário da ideia do Jack Fresco, onde a EBR é para todo o planeta, que na realidade é o ideal, é o melhor, para o bem de toda a humanidade e do planeta, visando o bem comum e a proteção ambiental de todo o planeta Terra. Porém, no caso do sistema EBR, se algumas nações não quiserem aderir, é possível o sistema funcionar, desde que seja um grupo de países com potencial para criar e manter uma infraestrutura EBR. E o que eu chamo de infraestrutura EBR, ela é uma estrutura composta por três redes: Rede Internacional de Gestão de Recursos, Rede de Produção em Grande, Média e Pequena Escala e uma Rede Logística Internacional de Transporte de Recursos. Para começar a explicar o que é uma Rede Internacional de Gestão de Recursos, é preciso entender o motivo do porquê ela é necessária. E uma rede como essa é necessária porque os recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos estão espalhados pelo planeta. Isso significa que alguns países possuem mais recursos em minerais, hidrográficos, terras férteis, incidência de energia solar, eólica, maremotriz, geotérmicas, entre outros elementos e matérias-primas, enquanto outros não têm. E por outro lado, há nações que desenvolveram mais capacidade científica e tecnológica do que outras. Portanto, uma rede internacional é essencial para reunir e concentrar os dados relacionados às riquezas materiais de cada país,
que aderir ao sistema EBR. E essa rede internacional servirá para que os países integrados ao sistema EBR possam se relacionar com transparência, de maneira que todos tenham a mesma visão geral de quantos recursos eles possuem em conjunto, podendo compartilhá-los da forma mais eficiente possível. Então, essa rede nada mais é do que uma rede de sistema de computadores integrados a uma rede digital que administra dados e realiza cálculos com o objetivo de gerenciar os recursos da melhor forma possível. A função é gerenciar, calcular, enviar e receber e reunir informações sobre os recursos em um banco de dados descentralizado, e todos os povos e países integrantes dessa rede devem ter acesso. Por exemplo, na hipótese de os países X, Y, Z necessitarem de uma determinada matéria-prima, a rede virtual automaticamente identifica no sistema onde estão acabando os recursos, localiza a disponibilidade na nação W, analisa a viabilidade ecológica, calcula a quantidade necessária e encaminha as informações para o país W efetuar a coleta e o transporte dos materiais requisitados para os países que precisam. Em outra situação, uma equipe de cientistas de um país X desenvolve uma nova tecnologia ou realizam uma descoberta científica. Eles inserem as informações na rede internacional e, claro, com acesso restrito a profissionais competentes, com mecanismos de segurança, e essas informações inseridas são espalhadas de modo instantâneo para que todas as nações que fazem parte dessa união econômica tenham acesso às informações. Isso diferencia o sistema EBR da economia atual de mercado vigente, onde a maioria dos estudos estão resguardados por sigilos e patentes, pois o objetivo é lucrar e não compartilhar. Ao contrário, em um EBR, a lógica será o livre acesso. Agora, sobre a rede de produção em grande, média e pequena escala, a função é produzir conforme o grau de necessidades de modo sustentável e, como já mencionado anteriormente, o sistema de produção desta economia deve priorizar o uso de automação. E, por fim, a rede de logística internacional de transporte de recursos, a função é transportar as matérias-primas e bens pré-fabricados ou prontos que serão distribuídos entre as nações que fizerem parte do novo modelo. E o trânsito pelas fronteiras deve ser livre, facilitando o acesso ao recebimento dos recursos. É importante também deixar claro que a maior parte de toda essa infraestrutura material citada já existe, porém são utilizadas com outras finalidades dentro do sistema econômico vigente. Como, por exemplo, o sistema financeiro, que realiza cálculos e operações matemáticas em segundos a todo momento, todo o sistema de compras e comércio de compras internacional online em aplicativos, e a própria internet e redes sociais e o transporte de comércio internacional. Enfim, tudo que já existe hoje pode ser adaptado e transformado para, ao invés de vender mercadorias, deve ser modificado para um sistema internacional, ecológico e tecnológico de cooperação mútua e distribuição das riquezas das nações, visando o bem comum de todos os povos que fizerem parte de um sistema EBR ou de um planeta todo, caso a humanidade aceite essa proposta. Então chegamos ao fim da apresentação. Agradeço a todos que assistiram até aqui e saibam que o objetivo dessa proposta é para que a humanidade transforme o mundo em um lugar melhor, e não precisa ser exatamente da mesma forma como foi apresentado. O importante é que a humanidade utilize todo o seu potencial que já existe, que são os recursos naturais, materiais, científicos e tecnológicos, junto com a nossa inteligência, em prol de um bem-estar de toda a humanidade, para transformar a realidade em algo muito melhor para todos. Esta aqui é uma pequena contribuição que propõe democracia direta com base científica, cidades ecológicas, tecnológicas e autossuficientes, trabalho automatizado e voluntário, acesso gratuito a bens e serviços, e um modo de produção e distribuição com bases ambientais, e um sistema de compartilhamento internacional dos recursos. Então é isso, a proposta está feita, e quem apoia, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas, para que juntos, no tempo e no momento necessário, a humanidade possa desenvolver as melhores ideias e propostas e transforme esse mundo em um lugar melhor, utilizando a ciência, a tecnologia e a natureza a favor da humanidade. Para quem quiser ler e imprimir essa proposta, o material em PDF está disponível no link na descrição do vídeo e também nesse link que aparece na tela. Para maiores informações sobre a EBR, você também pode assistir o canal de vídeos Melhorar o Mundo. Um abraço e paz para todos.